Bom, boa tarde pessoal, ou bom dia, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você está vendo esse vídeo aí. Esse vídeo é para a aula do dia 25 do 4, uma aula EAD, para suprir a necessidade da nossa aula que hoje não vai poder ser, hoje é dia 25, então hoje não vai poder ser presencial. O que nós vamos falar? Eu vou falar da parte de montagem, tá? Essa parte aqui de assemble. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como fazer uma montagem, ah, seja de peças que não foram modeladas juntas, ou seja, partes que foram modeladas juntas. Então, como elas estão montadas aí a junção, tá? Ah, a partir disso, nós vamos fazer aqui a peça, por exemplo, criar movimentações, como essa luminária aqui, ó. Uma coisa, isso aqui na verdade não é nada, não, mas ela lembra uma luminária, tá? Então a gente tem articulações aqui e a gente pode então movimentar essas peças e deixar ah, quase como se fosse um objeto, a movimentação com um objeto real terá. Então, a ideia agora é nós iniciarmos um arquivo novo e eu vou mostrar para vocês como chegar nesse resultado. Obviamente que depois, para essa aula, vai ser cobrado um exercício onde vocês vão realizar a execução de uma luminária não tão tosca quanto essa. Vocês já vão pensar em detalhes diferentes, mas que tem que ter uma montagem com alguma parte articulada. Então, vamos ao exercício aqui. Vou iniciar aqui um arquivo novo. O que vou fazer, tá? A ideia aqui, então, é criar uma base, como vocês viram ali. Essa base vai ter aqui uns 400. Tá, 375 por 200 está bom. 30 milímetros, 35 milímetros de altura, 40. Ok. Só uma base mesmo para a gente poder fazer as junções. Aqui em cima nessa face, então vou selecionar ela, vou criar um novo sketch para mim poder criar aquela através de croquis. Eu vou criar um ressalto aqui, tá? Esse ressalto eu vou fazer uma extrusão dele. Esse aqui eu vou deixar ele juntar mesmo, tá? Ele vai ficar junto da base, mas né, isso poderia ser feito em peças diferentes como vocês estão acostumados. Aqui então agora nessa face eu vou também criar um novo sketch e vou criar aquele braço ali que vocês viram, tá? Mais ou menos isso aqui. Até já posso, se quiser, se aqui fazer uma linha auxiliar, lembrando que para deixar essa linha auxiliar a gente cria a linha, depois seleciona ela com o botão direito, transforma em linha de construção. E aí eu já poderia fazer aqui o círculo bem no centro dela aqui, mais ou menos com uns 20 milímetros, para que eu possa já fazer ela perfurada mesmo e depois criar tanto o furo que vai furar essa base quanto o pino que vai fazer a movimentação. Então vamos lá, vamos criar aqui o volume desse braço, 25 milímetros. Esse aqui agora tem que ser novo componente, tá? Aliás, para a gente fazer montagens, todas as peças têm que ser componentes. Tá, então criamos esse aqui, esse componente que é o braço, vou chamar ele de braço, dei dois cliques ali no nome e posso renomear. E
aqui, que é a nossa base, ó, ele ainda é um corpo. Então, eu tenho que selecionar ele aqui na lista, clicar com o botão direito e pedir para que se crie um componente a partir desse corpo. Então, esse componente 2 aqui, agora eu vou chamar de base. Então, aqui eu já teria, no caso, aí, dois componentes que eu poderia gerar uma montagem, tá? Eu vou fazer mais um pino aqui e vou fazer ele meio de propósito bem longe aqui do objeto, tá? Para a gente ver dois tipos de montagem, que é a montagem normal, montagem de objetos que estão em locais diferentes do seu local final de montagem, e montagem no local, ou as build, como montado, tá? Junção como montado seria a tradução disso aqui. Então, eu vou agora ligar de novo aqui o meu sketch, que foi desligado, que lá eu encontro aquele negocinho do pino, tá? Num primeiro momento, vou desligar esse braço aqui para ficar mais fácil. Eu vou pegar esse aqui e vou simplesmente furar a base, tá? A base está furada. Agora eu vou pegar esse aqui. E como eu falei para vocês, ó, eu vou deixar ele aqui agora, vou fazer uma extrusão, né? Vou trabalhar com extrusão em dois lados, que aí eu posso jogar ele bem longe aqui do local onde ele vai ficar, certo? A ideia agora é desligar o sketch e vamos fazer essa primeira montagem aqui, ligando o braço e ligando a base. Primeira coisa, então, vamos fazer a montagem do pino, tá? Na base. E esse pino ele vai ficar rígido ali. Então, vamos ver como é que faz isso. Então, eu vou fazer aqui uma junção. Olha só. Viram que quando eu cliquei aqui em junção, o pino sumiu, tá? Por que que o pino sumiu? Porque quando eu fiz ele, ó, deixei ele sendo um corpo. Não dá, tá? A gente tem que criar um body disso aqui. Então, isso aqui é o pino 1. E agora sim, agora se eu clicar aqui em Join, ele não vai sumir, tá? Então, ele vai ser o componente 1. Vocês vão ver que conforme eu vou arrastando sobre o componente, vai surgindo ali, parece... Vou chegar bem perto aqui, ó, parece uma carinha, né? Um sorrisinho ali. É o local, digamos assim, que eu quero que funcione como referência de junção, tá? Então, no caso aqui, estaria pegando essa face, eu posso pegar o meio do pino, posso pegar aquela outra ponta lá. Nesse caso aqui, eu vou pegar essa parte para ela depois encaixar com essa daqui, ó, tá? Então, eu vou pegar essa face do fundo e vou colocar ela aqui, ó. Repare que daí, ó, o nosso pino ele já foi montado ali no local, tá? E aí abre-se, então, na verdade já estava aberto, né? Quando eu fiz as seleções aqui de um e de outro, dos componentes que iam se juntar, já estava aberta aqui a ideia da janela aqui de junção, joint. E o tipo de movimento, o tipo de junção que está se criando ali, estava a última que eu usei, que era o revolute. Então aqui eu vou criar ele rígido, ou seja, ele vai ficar firme ali, né? Eu posso até jogar ele com um espaçamento aqui, se eu quiser, ó, jogar ele um pouquinho para fora aqui, 20 milímetros, tá? Como se ele fosse um parafuso, alguma coisa. Só para ficar visível aqui, na verdade, agora, tá? Mas não teria muita função. E aí, bom, como isso aqui é uma junta rígida, ela não tem movimentação nenhuma, ela simplesmente vai manter esses objetos alinhados, tá? Isso significa que se eu pegar aqui a minha base e fizer uma movimentação com ela qualquer, se jogar ela para onde for, o pino vai junto, tá? Ó, o pino tá lá, deixa eu tirar do Ghost aqui. Ó, o pino foi junto, tá? Então,
Claro que eu não quero mexer com isso aqui, porque senão vai esculhambar aqui todo o meu projeto. Eu quero deixar ele parado ali, só para ilustrar mesmo essa ideia, tá? Então, a ligação rígida, ela é como se tivesse parafusado ali, ou soldado, enfim. O que eu vou fazer agora? Então, agora eu vou criar uma junção no local, uma junção conforme montado. Meu primeiro objeto é esse, meu segundo objeto pode ser o pino. E aí, ele vai então ser por revolução. Aí eu tenho, como ele é por revolução, ou seja, tem um movimento, tá? Se fosse rígido já estaria feito. Mas como é por revolução, eu quero que ele gire aqui, tá? Eu tenho que determinar um eixo de revolução, um controle aqui. Então, para mim fica bom tanto aqui quanto aqui no meio, mas melhor aqui porque daí é fácil de depois eu selecionar essa junção e poder criar a movimentação. Quando eu coloco ali, ele me mostra qual é o eixo de revolução. Tá? Se a gente trocar, obviamente vai fazer alguns tipos de movimento diferentes, mas que eu não é exatamente o que eu quero fazer. Ele está trocando o eixo aí, tá? Então o meu eixo é esse. Aqui eu posso pedir para ele me mostrar então como é que ficaria a animação. Eu posso dar essa volta completa. Parou, ok, tá pronto. Tá, então no que eu tenho isso, eu vou poder então dar 2 cliques aqui na junção, ó. Viram que eu acionei ela aqui, tá? Tenho que dar 2 cliques. Então essa roda aqui, né, do eixo, ela aparece para que eu consiga fazer a modelagem, tá? Importante, gente, sempre que vocês estão ainda em processo de modelagem, já estão fazendo junções, é deixar as peças, né, na posição original que elas estavam, para que no caso aqui, ó, vou ligar agora os esquetes, né? Se eu mexer, o esquete fica lá no mesmo lugar. Então, se tiver que fazer uma furação depois, fazer qualquer edição que eu necessite do esquete, é bom eu deixar ela na posição original para mim poder usar o sketch, tá? Mas nada me impede também de colocar numa posição diferente aqui, tá? E depois eu pegar e selecionar uma face para poder trabalhar a partir dali. Uma coisa importante, se eu der ESC aqui, a peça volta à posição inicial. Se eu quero realmente fazer a modificação, eu tenho que apertar o Select aqui, que daí ele fica nesse local, tá? E se por acaso eu for criar um furo, fazer qualquer coisa aqui, criar um novo sketch, que num objeto que está fora da posição original dele, ele vai me avisar, ó, alguns componentes foram movidos. Então ele está dizendo aqui, capture a posição corrente, tá? Ou continue na posição prévia. Então, se eu apertar continue, ele vai voltar para a posição original. Se eu disser capture posição, ele vai me deixar desenhar na posição que eu tô, tá? Então, ó, se eu botar aqui, né, botei no continue, né? Então ele voltou à posição original. E aí eu posso então proceder aqui com o furo que eu quero fazer. Furo, rasgo, seja lá o que for, né? Tá? Então isso aqui é só para ilustrar mesmo. Então o processo daquele outro projeto, vou voltar nele aqui, foi o mesmo, tá? A ideia desse cara aqui também foi feita aqui depois por sketch essa parte aqui, uma caixa, né? E foi feito o pino e foi feito a junção desse pino com essa parte aqui, uma junção rígida aí entre pino e braço, tá? Aqui ele está rígido e entre essa caixinha e o pino é uma junção de revolução.
Existem outros tipos de revolução que a gente de movimentação que a gente tem ali dentro, mas eles são bem autoexplicativos, tá? Então a ideia era ilustrar isso para vocês, como é que funcionam essas junções, e agora então vocês podem criar uma ideia de luminária que vocês queiram fazer, tá? E vocês podem criar essa luminária, fazer um sketchzinho dela, fotografar, botar ali para dentro ou deixar para mostrar isso depois. Mas a ideia é depois então já mostrar essa luminária utilizando o que a gente viu na aula passada, que são os comandos de renderização aí, né? Eu vou dar uma mostradinha só para dar uma relembrada para vocês, ó. Ali dentro eu não tenho nada, tá? Eu vou criar agora aqui assim alguma coisinha aqui para simular a lâmpada, ou melhor, nem vou precisar, eu vou simplesmente botar essa face aqui como se ela fosse a lâmpada para iluminar, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? A gente pode, com o projeto de vocês, quando ele estiver pronto, tá? Vocês podem ir tanto já direto para o render, quanto se vocês quiserem aqui, por exemplo, eu quero botar o material nesse objeto, então eu seleciono ele todo aqui, clico com o botão direito, ou uso Physical Material, que é todo o objeto com material físico, inclusive nas partes sólidas internas, ou um material só da superfície, que é o material de aparência, tá? Quando a gente abre essa caixa, no caso aqui eu abri de aparência, ó, ele me mostra o material que está aplicado, que é um aço. E aqui então, lembrando para vocês, eu tenho nessa minha caixinha, eu queria abrir ela mais um pouco aqui, mas não dá. Eu tenho aqui na parte de baixo as possibilidades ou a biblioteca de materiais, né? Então, por exemplo, madeiras. Aí eu gosto de usar esse carvalho aqui. Vamos botar ele na base, no braço e na caixa. E aqui deixo o aço mesmo no pino, tá? Agora, para mim criar aqui nessa face a lâmpada, eu vou entrar aqui bem fácil também no material de miscellaneous, e dentro do miscellaneous eu tenho os emissives. Os emissives, eles emitem luz. Então aqui ó, tem a quantidade que ele emite, 1500 lumens, 800 lumens. Esse aqui é um LED de 8 lumens branco, 20 lumens branco, tá? E assim vai. Então eu vou botar esse aqui para ele não ficar muito forte. Vocês viram que eu peguei ele daqui, tá? E arrastei lá para face, que eu quero, é bom selecionar até a face antes, ó. Que aí fica mais fácil de aplicar. Então no momento que tiver aplicado essa possibilidade, até vou criar aqui agora também, gente, uma base qualquer, tá? Então eu vou fazer uma criação de um box, mandando capturar a posição, senão ele tira tudo fora da posição que eu deixei. E vamos fazer um negócio bem grande aqui. Ele é novo corpo e ele vem para baixo quanto quiser. Bom, só tenho que botar nisso aqui um material, que ele não fique todo de aço assim, fique refletindo tudo, né? Então vamos pegar aqui, vamos colocar um tecido. Ok. Ok, aí agora a gente vai levar ele para render. Então vamos lá. É bom sempre salvar, né? Então esse aqui, salvar ele aqui. Vamos para o espaço de render.
No espaço de render, a gente já vai ver ali os materiais mais ou menos aplicados como a gente queria. Vocês lembram que clicando aqui na janela de setup, eu tenho o controle do environment aqui, o que está iluminando a minha cena, tá? Posso também baixar outras configurações aí, tá? Outros fundos que ele permite. Deixa eu ver, ó, só clicar naquela setinha e aí eu já posso utilizar. Largar aqui. Demorou um pouquinho, mas foi. Eu vou até botar um desse aqui pra gente ver. Vocês estão vendo que ali ele não apareceu no fundo ainda, né? Para ele aparecer no fundo, eu tenho que passar aqui para os settings. E o que ele está trabalhando aqui, na verdade, ó, como fundo, dentro do environment, ele está trabalhando como fundo com uma cor sólida. Ó. Essa cor aqui, se eu mudar, ó, fica lá no fundo. Então, o que eu posso fazer aqui é trocar para environment, tá? Aí, ó, esse aqui é o que está aparecendo ali, ó. Se eu jogar essa figura, vamos ver. A posição de luz dela que vai iluminar toda a cena. Então vocês estão vendo que os materiais que tem reflexo, que tem reflexão, eles já estão refletindo um pouco aquele céu ali, tá? Claro, se eu fizer isso aqui agora, eu vou ter tanta luz que a luzinha da minha luminária aqui, ela praticamente vai sumir, tá? Não vai aparecer. Então vou deixar esse aqui, esse outro fundo, o Arm Light aqui. Que outras configurações que eu posso fazer? Bom, aqui de chão, né, de ground, eu não preciso muito porque eu fiz aquele objeto ali para funcionar como um chão, né, o último que eu fiz. Agora, de câmera é interessante, ó, porque aqui eu posso brincar com a perspectiva, achatar mais, né, chegar mais perto, trabalhar um pouquinho mais a distorção, tá? E também aqui captar mais ou menos luz, tá? Se vocês acharem que tem muita luz, que a luzinha da luminária não está aparecendo, vocês podem vir aqui e mexer. Também tem um negócio aqui que se chama profundidade de campo, que na última aula eu não falei, tá? Isso aqui afeta a nitidez das imagens, né? Então, quando eu escolho utilizar isso aqui, eu posso marcar aqui onde é que é o foco. Então, aqui é o foco. O que ficar para trás aqui ele vai borrar, vai desfocar. Só que às vezes esse valor aqui de blur, né, de desfoque, ele é muito grande. Então, às vezes é bom baixar isso aqui bastante, tá? Senão fica tudo desfocado. Então, vou botar 1.2 aqui, 0.12. Se quiserem salvar essa configuraçãozinha para usar depois, podem salvar, tá? E o negócio agora aqui é ligar o render. Esse render que eu estou usando é um render local, né? Feito pela placa de vídeo. A minha aqui não é nada de extraordinária. Mas conforme a placa de vídeo que vocês tenham aí, pode render um pouco melhor ou um pouco pior, dependendo dela, né? É um render em tempo real, o que quer dizer que se eu mexer aqui com a cena, eu vou estar vendo imediatamente ali, ó, que aqui é o que a luz da lâmpada está iluminando. Então aquela lâmpada lá de 20, ela é bem forte até, né? Eu tenho que desligar isso aqui, porque senão ele vai ficar trocando o foco toda hora. Que é o que eu quero fazer aqui, ó. Vamos ligar o menu de aparência e vou trocar aqui, por exemplo, aquela, em vez de 20 eu vou botar de 8. Só que eu tenho que cuidar, senão ele pega tudo ali, ó. Então, seleciono lá e coloquei ali a de 8. Ó, vou renderizar de novo, vocês vão ver como ela vai ficar agora mais fraquinha, mais compatível com a mega luminária que eu desenhei.
Então, a ideia é essa, tá, gente? Vocês criarem agora a luminária que vocês quiserem, desenhem ela, pensem que tipo de movimento que vocês vão fazer. E aí vocês vão ter que criar duas imagens, tá? Porque me mostre esse movimento. Pelo menos duas imagens com a posição 1, posição 2, enfim, tá? Para vocês mudarem de posição. Infelizmente, acho que não dá para mexer por aqui, ó. Tem que sair do render, voltar para o model e aí mexer na junção aqui. Aí vocês voltam para o render, renderizam a segunda posição, não esquecendo de salvar, tá, essas imagens quando tiver com a qualidade que vocês acharem que está interessante. Se vocês quiserem também, vocês podem usar esse outro tipo de render aqui que vai mandar renderizar ou na própria máquina, tá, que é o local render aqui, ou o cloud render que daí manda para Autodesk e faz no computador deles. Então aqui o tamanho da imagem vocês podem definir. Esse custom aqui tá pelo que tá aqui na nossa área de trabalho aqui. Também dá para mudar o formato da imagem, tá? Então, eu quero 4x5, eu quero não sei o que. Enfim, aqui eu não vou mudar porque senão vai alterar, pode cortar algum pedaço aqui, eu não estou sabendo o que está acontecendo. Sempre é bom fazer um renderzinho de teste antes, ó, porque a exposição ela é controlada pelo que vocês determinarem nesse render de teste de vocês. Então, se não ficar bom ali, também não vai ficar bom no render final, tá? E aqui a qualidade final standard. Isso aqui é os créditos que requer, tá? Para quem não é estudante é cobrado. Agora, para vocês que são estudantes, vocês podem mandar fazer o render. Ele vai ir para Autodesk, vai aparecer aqui na galeria de vocês. E depois vocês acessam ele direto por aqui, tá? Pelo Data Panel. Ou até pela conta de vocês na Autodesk direto no site, certo? Então isso aqui demora um tempinho, demora uns 10, 15 minutinhos no máximo aí para ir ser renderizado e voltar. Não esqueçam de trabalhar os detalhes, né? De criar aí um projeto de alguma coisa. Não precisa nem necessariamente ser luminária, tá, pessoal? O que precisa é ter movimentação. Então, criem alguma coisa aí que vocês queiram colocar. E eu vou deixar, então, junto com essa postagem, aberto aí a postagem da tarefa até segunda-feira. Ok? Um abraço, bons estudos.